Amém. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Salmos 98, versículo 1. Peço essa leitura ao nosso pastor Afrânio e a oração também. Noventa e oito, 1. Só um. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Te bendizemos, glorioso Deus, pela tua presença maravilhosa em nosso meio, pelo fato de estares aqui dirigindo o teu povo, comandando no amor, na humildade, com a tua destra fiel. Reúnes com o teu povo congregado, já desenvolvido os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora capacita-nos para que estejamos à altura de recepcionar essa palavra que nos será trazida agora pela nossa amada presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já recebemos essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Repetirei a leitura. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Esse início desse salmo, esse versículo 1, o Senhor, Ele nos convida a cantar algo novo. Ao cantar, e esse cântico novo é um hino com propósito de adoração. Esse novo, ele significa o início de um ciclo, o início de um processo. Algo novo, né, que vem acontecer nas nossas vidas. E ele nos convida para viver esse novo ciclo, esse novo processo com ele. E em que momento isso acontece? Quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Cristo. Quando nós reconhecemos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, ali já começa um processo de Deus sobre as nossas vidas. Essa transformação, ela é feita através do seu Espírito. Ele gera em nós um novo ser, um novo pensamento. Ele gera em nós novas atitudes, nós passamos a ter novas ações em Cristo. E ele pede esse novo cântico ele nos encoraja a louvar o nosso Redentor. É um cântico, irmãos, que nunca foi entoado por nós. Nunca havia sido. É um cântico de uma composição, de uma nova composição feita por nós, antes não feita. É um novo cântico, que ele não é feito com os nossos lábios apenas, mas com a nossa vida. Ele expressa esperança, ele expressa um relacionamento vivo com Deus, que é diário, que é novo a cada dia, e nós vamos ver isso, e que ele é dinâmico. Ele expressa, Deus quer sentir nessa expressão o nosso amor e o apreço que nós temos por ele. E esse cântico é direcionado somente a ele, né? Ele fala, cantai ao Senhor. Né? Quem é esse Senhor? Não é para homens, não é para a pessoa que eu mais amo que está do meu lado, não é para ninguém na terra. É para o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que mudou o nosso lamento em baile, aquele que escreveu uma nova história para nós, aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a vida. Esse cântico, ele é verdadeiro, ele é sincero, porque ele sai da nossa alma, ele sai do nosso coração para Deus. E ele nos convida dessa forma a viver esse novo, a viver essas coisas novas, diante de todas essas mudanças que ele começa a realizar no nosso íntimo, no nosso ser, na nossa vida.
E por que entoar esse novo cântico? E o próprio versículo responde: porque ele tem feito maravilhas. Ele tem feito. Ele não fez. Ele faz. Ele continua a fazer e ele ainda vai fazer. E maravilhas, irmãos, o conceito de maravilhas é algo que é extraordinário, é um prodígio, é um fenômeno feito que provoca profunda mudança. Então, isso já acontece quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós passamos por uma profunda mudança. Aquele velho homem, aquele homem que tinha prazer no pecado, aquele homem que tinha prazer na mentira, aquele homem que tinha prazer na avareza, que tinha prazer na gritaria, na briga, na ignorância, e coloque aí, né, o que passar pela sua cabeça, ele não tem mais prazer. Ele não faz mais essas coisas. Ele não se sente mais bem fazendo nada disso. Não faz parte do novo ser que Deus começa a criar. Ele muda, então, o nosso jeito de pensar, de falar, de nos portar, o nosso jeito de vermos a vida. Nós passamos a conhecer a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Nós não somos daqueles que estamos alegres. Nós somos daqueles que somos alegres. Nós somos felizes. Porque o estar é um período de tempo. E o ser é sempre. É diário. Nós conhecemos essa felicidade através do Espírito Santo. Não são as situações que vai nos fazer felizes, não são os presentes que vão nos trazer alegria, não, essa alegria, ela está dentro de nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? Dito isso, nós vamos fazer uma breve recapitulação de algumas ministrações que foram feitas aqui. Bom, a gente está no início de um novo ano, né? E sempre quando é nessa passagem de final de um ano para início de outro ano, o homem, ele se torna muito reflexivo nesse período, né? Do que ele fez, do que ele deixou de fazer, do que ele conquistou, do que ele deixou de conquistar, do que mudou na vida dele, de um novo ser, um novo comportamento, uma nova expressão, um novo pensamento. E quando chega no final do ano, a gente pensa em tudo isso, né? Isso, a gente fica muito reflexivo em relação a isso. Mas por que isso? Porque nós sofremos a influência do tempo. Nós temos um tempo definido, né? Nós não somos eternos. Nós temos um tempo. Então, para nós sofremos a ação do tempo. Nós nascemos, nós crescemos e nós envelhecemos e morremos. E com o tempo, todo aquele vigor que nós tínhamos quando éramos jovens, né, uma memória muito boa, o ser ativo, né, com o tempo a gente começa a perder isso. Então, o tempo passa e nós temos que acelerar os nossos passos, às vezes, e refletir sobre isso. Mas isso não deve ser feito, e Deus vai nos mostrar isso, que isso não é só feito, irmãos, de um ano para o outro. Isso deve ser feito diariamente. Nós adoramos a um Deus atemporal. Ele não depende de tempo. Ele não sofre a ação do tempo. Ele é eterno. Ele é o dono do tempo. Ele não depende de uma passagem de ano para fazer algo novo. Ele não depende disso. Ele faz algo novo todos os dias. Todos os dias, pela sua misericórdia, ele tem algo novo para nós. E é isso que ele quer que nós repitamos nesta noite. Que todos os dias, esse novo ser, essa nova criatura que habita dentro de nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, ele tem que a cada dia crescer mais, alcançar mais, vencer mais, adquirir mais sabedoria, porque é o novo de Deus que nós temos diariamente. Deus, ele é o Deus de hoje, irmãos, ele é o Deus de agora. Ele opera milagres, maravilhas e mudanças hoje. Em Lamentações 3, de 22 a 23, fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Então, ele tem um novo para nós todos os dias. Por quê? Porque ele é um Deus misericordioso, o próprio texto responde. Porque ele é fiel.
Ele é fiel à sua palavra. E se ele diz que ele vai cuidar de nós, ele cuida de nós. E se ele diz que ele nos mostra o caminho, ele nos mostra o caminho. E se ele diz que ele derrama sobre nós sabedoria, ele vai derramar sabedoria. Se ele diz que ele vai abrir uma porta, ele vai abrir uma porta. Se aquela porta não for boa para a gente, ele também vai fechar a porta. E nós temos que nos submetermos e obedecermos. Né? Diariamente, ele renova nossas forças. Diariamente, ele renova nossa fé. Diariamente, ele tem um novo ensino. Diariamente, ele nos perdoa. Porque todos os dias nós pecamos. Pecamos em palavras, pecamos em pensamentos, pecamos em comportamentos. E pela misericórdia dele, ele está ali conosco, dizendo: filho, hoje é um novo amanhecer. Ontem foi um dia, esquece. Se foi um dia ruim, esquece. Só pega o exemplo do que ele te ensinou, pega o que foi bom e segue em frente. Pega o que foi errado para aprendizado, mas não viva no erro. E agora a gente vai entrar na retrospectiva, né, de algumas pregações que o Senhor colocou isso no meu coração para o melhor entendimento. Então, no dia 30 de dezembro, o nosso pastor Afrânio, ele veio com a palavra repaginando a história. Repaginar. E ele deu até um exemplo aqui, né? O que eu fiz de bom? Isso permanece comigo. Isso aqui não foi bom. Isso eu esqueço. Mas eu tiro o aprendizado disso. E continue, mas retenha aquilo que é bom. Né? Isso a gente falando de um ano para o outro, mas pense o diário. Pense aquilo que foi bom ontem e aquilo que não foi bom também. Ou o que passou. Amanhã já passou, à tarde já passou. Estamos em outro momento hoje. Né? A gente não pode viver, irmãos, um passado de lamentação. Passado é passado. Não tem como mudar. A gente tem novo nascimento espiritual, não físico. Né? Ninguém nasce de novo. Então, a pessoa que vive de lamentação, que vive de passado, é uma pessoa que ela não caminha. Porque isso se torna um peso. Ela não consegue sair do lugar. A pessoa fica presa às mazelas de um passado que ela não pode mais mudar. E isso faz com que o novo de Deus não alcance o seu propósito na vida dela. Porque ela não permite. Porque ela vive se lamentando, ela vive no e se, e se já foi, minha irmã. Vive o novo, pelo amor de Deus. Mude a frase, mude o verbo, haja. Abra os olhos, abra o entendimento. Viva o novo de Deus. Dia 1º, a nossa pastora veio com a palavra não pare. Que coisa linda. Não pare de buscar a Deus, não pare de querer o novo de Deus, não pare de querer a novidade de vida que Ele tem para você. E ela falou assim, o ano não muda, quem muda somos nós. Somos nós que mudamos, irmãos. Nós somos o agente da nossa própria mudança. Dias são dias. É para contar, senão a gente não ia fazer aniversário, ninguém ia envelhecer, né? Ia ficar sempre o recém-nascido com a idade de velho. Então, os dias é para contagem. Não pare, prossiga o crescimento e o amadurecimento que Deus tem para você. Em Filipenses 3, de 13 a 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, prossiga para o crescimento, para o amadurecimento espiritual. A perfeição é só na glória, mas até lá tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa para a gente crescer. Isaías 44, de 18 a 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Tem gente que parece que estagnou no deserto. Irmão, o deserto é passagem, não é para ficar. Ande. Olhe para frente. Passe por ele. A pergunta é, nós estamos percebendo o que Deus está fazendo? Às vezes a gente se restringe muito aos bens materiais. A gente acha que Deus só está fazendo quando você tem uma vida financeira beleza, quando você ganha um carro, quando você ganha uma casa. E não é só isso, irmãos.
A gente viu no início, a expressão cântico novo, ela está diretamente relacionada com a nossa vida. O cântico novo, ele está diretamente relacionado à nossa alma. Então, a transformação, o cântico novo, é em nós. As outras coisas vão ser consequência, irmãos, do que Deus vai direcionar, das portas abertas, do que Ele vai fazer. Mas começa de nós, começa no nosso ser. Dia 3, veio o ministro Anderson falando sobre a verdadeira prosperidade. E ele citou Jacó, Davi, Jó, citou Pedro, citou Paulo. E Jacó, ele deu o exemplo de que ele queria conquistar as coisas do jeito dele. Ele queria lutar da forma dele. E ele teve que passar um período de aprendizado longo, para que ele pudesse entender de que não era da forma dele. Era da forma de Deus. Irmão, não teme com Deus quando Ele não quer algo para você. Não teme. Porque você vai quebrar a cara. Mas tem gente que não quer só quebrar a cara, quer quebrar o corpo todo, irmão. Deus não quer isso. Deus quer novidade de vida, Deus quer abundância, Deus quer paz, Deus quer alegria, Deus quer felicidade, Deus quer o gozo. Mas da forma dele, no momento dele, dentro daquele propósito que ele tem para a sua vida. Davi, ele cometeu erros, um homem segundo o coração de Deus, mas que também cometeu erros. Só que Davi, ele cometia erro, ele se arrependia, ele tinha consciência de quem ele estava ferindo. Ele estava ferindo o coração do próprio Deus. Então, ele tinha essa consciência, ele se recompunha, ele buscava o perdão de Deus e dali o passado ficou para trás. Eu vou buscar coisa nova. Eu quero agradar ao meu Deus. Aquilo eu não faço mais. Jó, ele era íntegro e reto. Mas chegou um momento que o Senhor chamou ele para um papo reto, íntimo. Ele e Deus. Como foi colocado pelo nosso ministro Anderson. E ele venceu aquele momento, aquele deserto que parecia que não ia acabar. Mas ele não venceu com a sua própria força, ele venceu com a força do Espírito. Ele teve que perder para ganhar. Ele ganhou muito, ele ganhou um novo vigor com o Senhor. Ele ganhou uma nova experiência com Deus, ao ponto de que em Jó 42:5 ele afirmou: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Porque ele aprendeu ali. Foram mudanças dentro dele, profundas, e ele reconheceu isso. Paulo, perseguidor da igreja, que ele se tornou um grande evangelista. Um homem transformado a tal ponto de que as pessoas ficarem pasmas e questionarem: este é Paulo? As pessoas tinham medo de se achegar a ele, porque ele tinha um histórico de perseguição, de ser uma pessoa mau. Ele perseguia os cristãos, ele matava. Esse é Paulo? Sim. Aquele que viveu uma única experiência com Deus que marcou a sua vida. Para que ele vivesse e aprendesse, como o Senhor falou para ele: agora tu vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. E ele foi um grande homem de Deus. Pedro, de um homem impulsivo, de um homem que se acovardou em determinado momento, ele tornou-se alguém com domínio próprio, que deu a sua vida por Cristo. Deus opera maravilhas. E no dia 4 de janeiro, o nosso presbítero Luciano, ele veio abrindo a nova série de mensagens da Jucade, eis que tudo novo se fez. E ele falou ali da cura do servo do centurião e da cura do filho da viúva de Naim. E ele colocou ali duas multidões. Uma multidão que seguia o luto, que chorava esse luto, que estava ali no luto. Mas nós não fazemos parte dessa multidão, irmãos. Nós celebramos a vida. Nós seguimos o autor da vida. Nós temos o autor da vida dentro de nós. E ele quer que nós vivamos essa vida, essa alegria. E ele termina falando aquele versículo de 3 João 1:2, que João fala: acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Sejamos prósperos de alma. A nossa alma ela é próspera, é feliz, ela é vigorosa, irmãos, no Senhor. Ela é enérgica no Senhor. Crescemos no conhecimento, na vivência da verdade de Cristo. É nisso que nós devemos nos apegar, é nisso que nós devemos crescer. O Senhor, ele já nos retirou do luto. Ele, antes nós mortos em nossos delitos e pecados, e ele hoje nos trouxe para uma vida e vida em abundância. Mas tem aqueles que vivem um luto eterno de alma, irmãos. Tem gente difícil, eu não estou falando aqui, tá? Quando eu falo isso, é porque existe por aí. Aquela pessoa que vive de lamentação, aquelas pessoas que se prendem a coisas ruins, que não conseguem enxergar valores no outro, mas só enxerga defeito. Se enxergasse e ficasse calado, tudo bem, mas enxerga e está falando para os outros, aí é pior. Não consegue enxergar nem em si mesmo, irmão. Sabe aquela pessoa que gosta de falar de defeito e coisa ruim? Deus me livre. Quando vê uma dificuldade em determinada situação, não consegue. A palavra de Deus fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas pessoas não conseguem enxergar que existem coisas boas também ali. É um problema. É o famoso morto em pé, porque vive de luto. Mas o Senhor, ele não quer isso para nós. Ele quer o despertar. Ele quer o abrir os olhos. Ele quer o abrir da mente. Ele quer o abrir do coração. Ele quer a vida. Essas pessoas esquecem que o Senhor as chamou para viverem coisas novas. Nós temos que viver o novo de Deus. E o novo de Deus não se vive com o velho homem, com a velha natureza. O cântico que Deus pede, ele não é expresso através do velho homem, através dos velhos lábios, através dos velhos pensamentos. Não. É com o novo de Deus. Em Lucas 5, de 37 a 38, ele fala assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. As palavras que Jesus anunciava era esse vinho novo na época. Em meio a uma população que estava estagnada ali, na religiosidade, nos velhos conceitos, na velha natureza do homem. E para aceitar a palavra de Cristo é necessária uma verdadeira renovação, a renovação da mente. A mente precisa ser renovada. Na palavra do Senhor, precisamos permitir que essa palavra entre e que tenha efeito na nossa vida. Porque por ouvir, irmãos, a gente ouve qualquer coisa, né? Como foi ministrado pela pastora, as vozes estranhas a gente também ouve. Mas o que a gente assimila? O que entra no nosso coração? O que a gente guarda? Assim como os odres velhos não podiam conter o vinho novo, uma mentalidade estagnada no velho homem não pode conter o poder transformador do evangelho. Precisamos ser odres novos. Ao vivermos conforme o ensinamento de Jesus, permitindo que o vinho novo seja derramado em odres novos, experimentaremos a plenitude da vida cristã, o crescimento espiritual e o testemunho autêntico diante dos outros. Em Romanos 12, de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos encher a nossa mente de Cristo. É isso que renova a nossa mente. A gente não tem que dar ouvidos, dar toda a nossa atenção às coisas do mundo. Olha o que ele fala no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Nós estamos nele, irmãos, mas nós não fazemos parte dele. Nós não estamos no sistema do mundo, nós não podemos nos conformar com o que eles querem que a gente aceite, as anormalidades, as atrocidades.
E quantas igrejas já estão contaminadas com isso? A simplicidade do evangelho está rasa no púlpito. Pastor se tornou mais psicólogo e coach do que pastor. A palavra não é mais aberta. É o conselho baseado em filosofias e psicologia humana. Frases de efeito. Não, irmãos. Deus não precisa de nada disso, não. A pregação de João Batista era muito simples. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quem fazia a obra era o Espírito. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que a nossa mente, irmãos, seja renovada para que nós venhamos a receber o novo de Deus. É através da renovação da nossa mente que nos tornamos receptivos à obra que Deus tem em nós. Viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus no seu lar. Viva o novo de Deus no seu relacionamento. Viva o novo de Deus no corpo de Cristo. Viva o novo de Deus com a sua liderança. Viva o novo de Deus com seu irmão. Viva o novo de Deus. Amém, irmãos. E eu termino com Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Uma palavra simples. Peço oração ao nosso pastor Franho e que o ministério de louvor suba. Muito obrigado, Deus vivo, por essa palavra vinda do trono, do teu coração, para nos exortar, consolar, edificar. Muito obrigado porque tenhamos sempre em mente de que tua palavra é viva, eficaz, poderosa, para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém.